Muito boa tarde, prezado telespectador que segue acompanhando a programação da Conecta Mais TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia com notícia, atualização e jornalismo na hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura está na casa dos 16 graus, o céu está ensolarado, mas a gente tem que lembrar que uma forte neblina tomava conta dessa manhã, além do fato de que o frio já se fazia presente. Dando sequência às nossas informações e notícias e atualizações dessa manhã, começamos aí pela previsão do tempo para este final de semana. Segundo o portal Metsul, existe o risco de no próximo final de semana, chuva, ciclone, vento frio cruzar o estado do Rio Grande do Sul e uma significativa mudança entre quinta e sexta-feira poderá ser sentida. A atuação de uma área de baixa pressão e uma frente fria vão trazer chuva e até mesmo um risco de temporais isolados no estado. Essa mudança já começa no final do dia de hoje, a partir do oeste gaúcho, com a formação de áreas de instabilidade à noite junto à fronteira com o Uruguai e a Argentina, mais certo nas localidades de Uruguaiana e Itaqui. O dia de amanhã, quinta-feira, a instabilidade avança pelo oeste, alcançando parte do Rio Grande do Sul, como o centro e o noroeste e também no nordeste gaúcho, permanecendo a maior parte do sul do estado ainda sem registro de chuvas. Na sexta-feira, contudo, o movimento da frente fria avança e a tendência é que a chuva atinja a maior parte do estado do Rio Grande do Sul em locais que ainda não havia acontecido precipitações. Então, informações da Metsul que trazem aí as notícias para nós sobre a possibilidade de um ciclone mudar drasticamente o clima aqui no nosso estado. As atualizações do esporte para você, falando da dupla Grenal, através do portal Globo Esporte. O Grêmio vai até a Venezuela e o técnico Thiago Nunes leva 10 estreantes, time totalmente reserva para enfrentar o Aragua, aquele time que o Grêmio botou 8-0 na arena. O técnico já listou os 25 jogadores em 7 partidas pelo clube e vai avaliar os novos nomes contra o time venezuelano. O jogo é quinta-feira e pode definir antecipadamente as vagas e a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Do outro lado do estado, na fatia colorada, o Internacional tem uma semana decisiva. Sem vencer há um mês fora de casa, o Inter terá de reverter o histórico contra o Olímpia e também contra o Grêmio no próximo final de semana. O Colorado precisa pontuar no Paraguai para seguir numa situação confortável na Taça Libertadores da América e também vencer o maior rival na arena, algo que não ocorre desde 2014, para levar o título do Gauchão. Esses são os desafios do Colorado, que vai pegar o Olímpia do Paraguai pela Taça Libertadores da América, um jogo decisivo, e depois pega o Grêmio lá no domingo para a final do Gauchão. Mas as notícias do esporte a gente vai trazer com maiores detalhes aí no segundo bloco, os comentários do Cartola Tobias Betim, falando para você sobre as tendências dessa semana decisiva para a dupla Grenal. Por falar em dupla Grenal e vindo para as notícias da região, uma grande e ótima notícia para toda a comunidade pratense. Com informações da Rádio Ativa, jovem pratense é contratada para jogar no Internacional. A pratense Gabriela Bortolom Brito, conhecida como Gabi Brito, de 18 anos de idade, filha da Roni e do Roni e da Ivene, após 15 dias de avaliação, foi contratada pelo Esporte Clube Internacional de Porto Alegre e vai iniciar a preparação para ingressar na categoria Sub-18 e vai disputar o Campeonato Nacional Feminino da categoria.
Gabriela sempre gostou de futebol e fazia parte da categoria de base do Pratense. E depois de muitos anos aí, voltou com as escolinhas e vai retornar ao futebol profissional, representando o clube de Nova Prata. Gabriela, há muito tempo é esforçada na dedicação junto ao futebol e agora vai estrear pela categoria Sub-18 do Internacional. Toda sorte para Gabi Brito nessa nova empreitada, levando o nome de Nova Prata país afora. Seguindo com as informações, a Corsan vai disponibilizar um totem de autoatendimento na unidade da Prefeitura de Vila Flores. Segundo informações, nessa semana foi instalado um totem de atendimento para os vilaflorenses. Usuários da Corsan na cidade poderão imprimir a segunda via de suas faturas e solicitar outros tipos de serviços, como a requisição de equipamentos, substituição de medidores, entre outras situações que poderão ser feitas diretamente na Prefeitura Municipal através dos meios eletrônicos, sem necessidade de deslocamento até a unidade de Veranópolis. Por falar na terra da longevidade, nas informações da Rádio Estúdio dessa manhã, vereadores se reúnem com representantes do setor de bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais para conversar sobre o funcionamento desses estabelecimentos no período noturno na cidade. Foi na noite da última segunda-feira. Os vereadores se reuniram com empresários do ramo aí alimentício e também do entretenimento. Na ocasião, foi solicitado apoio da Câmara para as reivindicações do setor comercial, que vem sofrendo muito em razão da pandemia. E as informações é que o novo decreto que foi publicado em Veranópolis restringe o funcionamento desses estabelecimentos no período noturno. Indo para as informações que nós temos da Serra Gaúcha e também do estado, 100 mil doses da vacina da Pfizer serão distribuídas às cidades do interior. Segundo informações, as unidades de saúde que vão receber a vacina da Pfizer devem armazená-las em temperaturas que variam entre 2 graus e 8 graus Celsius no máximo. A Secretaria Estadual de Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais começaram a se planejar ontem para a distribuição desse novo lote de vacinas da Pfizer que serão entregues aos diferentes municípios. Nas unidades deve-se ter aí um cuidado especial quanto ao armazenamento e refrigeração. Ainda não temos informações se essas vacinas chegarão às nossas cidades. O que é de concreto na manhã de hoje que nós recebemos é que a Serra Gaúcha vai receber cerca de 21 mil doses da Coronavac para fechar aí os prazos que estão em aberto, ou seja, as pessoas que precisam tomar a segunda dose e ainda não tomaram. Todas essas doses serão voltadas às segundas aplicações. Na notícia que nós tínhamos hoje pela manhã, trazia a informação de que esse novo lote de Coronavac iria suprir, toda a demanda existente, cerca de 190 mil pessoas que estão aguardando a segunda aplicação. Contudo, na manhã de hoje começam a aparecer notícias de diferentes lugares do estado do Rio Grande do Sul, apontando que o novo lote da Coronavac é insuficiente para zerar a fila da segunda dose. Prefeituras da região metropolitana, como Novo Hamburgo, Esteio, Sapucaia do Sul, relataram que as cidades vão receber doses a menor, ou seja, se a cidade precisa de 6 mil doses, ela está recebendo cerca de 3 mil doses numa escala comparativa. Aguardaremos para ver o final dessa situação e também saber se a boa notícia que nós demos hoje pela manhã se confirmará. Seguindo com as informações da nossa região, em IP, a Secretaria de Obras vem realizando melhorias na localidade da Capela Nossa Senhora do Caravaggio. Patrulhas aí que fizeram o
trollamento, cascalhamento, entre outros serviços na estrada, estão sendo realizados nessa semana. A Capela Nossa Senhora do Caravaggio fica localizada no interior de Ipê e os serviços de melhoria estão ocorrendo aí no entorno da igreja e do salão e buscam aí levar melhores condições de tráfego e locomoção a todas as pessoas que habitam nessa região da cidade. Em Bento Gonçalves, a paróquia Santo Antônio lança o concurso cultural Olhares de Santo Antônio. Busca aí o projeto que faz parte da programação da 143ª festa em honra ao padroeiro casamenteiro e santo de Bento Gonçalves, quer envolver fotógrafos profissionais e amadores da cidade. E se busca aí com retratos da cidade, do próprio santuário, enfim, aquilo que estiver ao alcance da criatividade e das lentes dos fotógrafos serão enviados para um concurso que vai escolher os melhores registros aí na comunidade Bento Gonçalvense. Seguindo com as informações, também em Bento, o CONSEPRO, que é o Conselho de Segurança, já arrecadou cerca de R$23 mil com a campanha do IPTU. Os esforços da Fundação CONSEPRO de apoio à segurança pública, com o apoio de diversos parceiros, se mostrou efetivo pelo quarto ano consecutivo. A campanha de arrecadação, junto à cobrança do IPTU, já contabilizou R$23 mil doados de forma espontânea, destinados pela comunidade à entidade. O montante, que é cerca de 60% maior em relação ao que foi registrado no ano passado, será aplicado em ações de fortalecimento das forças policiais que atuam em Bento Gonçalves. Por falar no reforço do CONSEPRO, que mira aí reforçar as ações de Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, SUSEP, entre outros órgãos, na manhã de hoje, uma ótica foi alvo de um assalto na área central da cidade de Bento Gonçalves. O criminoso agiu rapidamente na manhã de hoje, roubou joias e dinheiro do caixa. Segundo informações, o crime ocorreu aí na área central e ainda não há suspeitos porque ele empreendeu fuga. De acordo com as informações, o assalto ocorreu logo cedo, às 8h15, na Tante Ótica, na rua Marechal Deodoro. O assaltante chegou no horário em que os funcionários estavam abrindo a loja, rendeu todos e cometeu o ato criminoso. Indo para Farroupilha, as informações dessa manhã dão conta de que a cidade pretende iniciar, ainda no dia de hoje, a campanha de imunização dos professores. A imunização vai ocorrer no estacionamento da UX Campus Farroupilha em formato drive-thru. Serão imunizados professores da rede pública e privada de educação infantil e fundamental que lecionam no município e estão atuando em sala de aula. Os demais docentes e trabalhadores serão vacinados em etapa posterior a ser divulgada. E a vacinação ocorreu hoje pela manhã e à tarde, das 13h30 às 16h. E cabe salientar que a vacinação é retroativa, ou seja, as pessoas que entregam os grupos de etapas que já aconteceram e passarão a integrar novos públicos-alvo. Após uma discussão realizada entre diversos órgãos, parece que a vacinação dos professores pode seguir de forma mais tranquila. Seguindo com as notícias, nós vamos a Caxias do Sul e o aviso que a região de Caxias recebeu é aquele proveniente dos 3 As: aviso, alerta e ação. E a região de Caxias recebeu um aviso do novo sistema de monitoramento no dia de ontem e deve trazer aplicação e cuidados para todas as cidades ao redor de Caxias. Foram 5 alertas e 7 avisos emitidos na primeira rodada do sistema 3As. O informe veio no início da tarde de ontem, com posterior explicação do governador Eduardo Leite. A região de Caxias recebeu um aviso e tem aí um tempo para se organizar para evitar um alerta. Seguindo com as informações, para Caxias, as obras no aeroporto de Vila Oliva, que vai se transformar no aeroporto da Serra Gaúcha. A abertura do edital de licitação para o projeto
depende de ajustes e revisão da Procuradoria-Geral do município. Está sob análise da Central de Licitações em Caxias do Sul a tramitação e a documentação que deverão ser usadas para a concessão aí do processo licitatório que buscará a empresa responsável pela construção de todo o aeroporto de Vila Oliva. Com a aprovação do processo pela Procuradoria-Geral do município e da Câmara de Vereadores, vai vir aí a situação de ser aberta a concorrência, que é a próxima etapa necessária ao início das obras. Rumando para a região norte do estado do Rio Grande do Sul, nós vamos à Lagoa Vermelha, capital do churrasco. E as notícias é que no último final de semana houve um protesto de atendentes de creches para a aplicação da vacina, após aí complicações clínicas passadas por profissionais que atuam nesse tipo de instituição. Nessa manhã, com informação da Rádio Cacique, um manifesto realizado pelas profissionais dessa área no último domingo vai continuar. E, segundo a atendente da Escola de Educação Infantil Conceição Pires, a senhora Kelly Borges, a classe vai continuar unida e reforçando os pedidos de imunização a fim de evitar novos problemas e internações. Você sabe, se acompanham o Conecta News, nós estamos na Semana Nacional dos Museus e uma celebração a essas instituições que preservam a história estão ocorrendo em vários locais da nossa região e do estado. Em Lagoa Vermelha também não é diferente e o Museu Municipal recebe uma doação dos livros da família Moraes Branco. Alguns exemplares contam com mais de 100 anos de existência e faziam parte de um acervo muito íntimo à família do seu Eliodoro Moraes Branco, conhecido como Atos Branco. Oficial do primeiro cartório de registros de imóveis do município, ele construiu uma casa há cerca de 70 anos na Avenida Benjamin Constante, esquina com a Borges de Medeiros, em frente à Escola Bom Jesus, onde ele viveu por muitos anos. A casa já faz parte da história da cidade e vai permanecer com as mesmas características da época. Um dos filhos de Atos Branco foi quem entrou em contato com os servidores da biblioteca para realizar a doação. Ele é ex-morador da cidade, autor de 8 livros publicados e esteve aí na cidade para entregar o acervo juntamente com seus irmãos na última quarta-feira. Seguindo com as notícias, nós vamos aí rumando ao Planalto Médio, passando por Vila Maria, porque um cidadão vilamariense conquistou uma importante classificação no campeonato de enduro. Maurício Dalla Corte de Quadros disputou a competição no último final de semana. O enduro, para quem não sabe, é o popular motocross. E o vilamariense conquistou aí a primeira etapa da competição brasileira e catarinense de enduro em Itapema. O campeonato reuniu 200 pilotos de várias categorias e os atletas encerraram o circuito após 42 quilômetros por volta, sendo 3 voltas no sábado e também 3 no domingo. Maurício de Vila Maria conquistou o primeiro lugar na categoria estreante amador importada e primeiro lugar na categoria intermediária. Então, aí o destaque para o atleta vilamariense. Seguindo com notícias também da rodovia que nós temos aí, a 324, que vai até Passo Fundo, um acidente nessa manhã no trevo de acesso a Camargo acabou resultando em danos materiais. Um veículo não conseguiu frear. Para quem não conhece esse trevo de acesso à cidade de Camargo, especialmente ao anoitecer e ao amanhecer, ele é muito complicado e a neblina acabou causando dificuldade de visualização para o motorista desse caminhão, que acabou subindo no trevo. São vários acidentes dessa forma que acontecem nesse setor, o que exige a atenção redobrada de todos os motoristas que passam pelo local. Em Marau, uma atividade está retomando e ela tem profunda responsabilidade social e ambiental. O Castramóvel reinicia seus atendimentos. O veículo passou na terça-feira pelo bairro São José Operário e consiste aí num consultório veterinário móvel que faz
castração de animais para famílias de baixa renda, desde que estejam agendados no Departamento de Planejamento de Meio Ambiente. Na terça-feira foram realizadas 10 castrações de cães e de gatos. Todo o trabalho é feito em parceria com a ONG de Proteção Animal, buscando o controle populacional de cães e gatos na cidade. Desde 2017, a Prefeitura já realizou mais de 500 castrações em parceria com a rede privada. E o reinício dos trabalhos do Castramóvel, a previsão é que deve aumentar. Isso auxilia no controle da população animal e é uma iniciativa que ocorre em Marau. Importante que outras cidades também aderissem. Se você tem um animalzinho, para realizar um processo de castração, é uma quantia que varia entre 500 e R$1.000. Nem todos podem ter acesso a esse valor para efetuar o pagamento. Então, atividades como essa auxiliam as pessoas de baixa renda e também fazem com que o controle populacional de animais acabe sendo efetivado e menos animais nas ruas, além de baixar a transmissão do risco de doenças, acaba colaborando para o meio ambiente equilibrado das áreas urbanas. Em Marau também, nessa manhã, estão sendo feitos novos asfaltos no bairro Bem Viver. São 10 quadras que vão receber pavimentação asfáltica e o trajeto que vai facilitar o deslocamento dos transportes coletivos urbanos. O bairro Bem Viver, nas ruas Alexandre Santin, Aquilina Felipe e Inácio Dias dos Santos, vão receber novas camadas de asfalto, totalizando 10 quadras pavimentadas. O prefeito Yura Kurtz esteve no local acompanhando as obras. Indo para o Planalto Médio, um grave acidente que ocorreu na noite de ontem acabou deixando 6 pessoas feridas na BR-386. Um jovem que ocupava um dos veículos acabou vindo a óbito. Ele tinha 17 anos e era ocupante do veículo Corsa, que se chocou frontalmente com um Ford Focus no final da madrugada da última segunda-feira. Ele era uma das 6 pessoas feridas na colisão desse acidente, acabou não resistindo. Corrigindo, então, o acidente foi na noite da última segunda e não na noite de terça-feira. Para a gente finalizar esse bloco de informações, Passo Fundo vai receber vacinas da Pfizer em breve. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está entre as cidades do interior contempladas pelo recebimento do novo lote de vacinas da Pfizer. Elas serão acondicionadas dentro das normas técnicas e também vão ser depositadas no Hospital São Vicente de Paulo, que vai emprestar seus super freezers para o armazenamento dessa vacina, que surge como uma esperança a todos que estão aguardando seu imunizante. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, eu retorno com as notícias do estado do Rio Grande do Sul, os comentários do esporte com Tobias Betim, os destaques do Brasil e do mundo no seu Expresso Meio-Dia. Carro Certo Automóveis. Veículos multimarcas seminovos que garantem a beleza, conforto e a sua segurança. Carro Certo Automóveis, a qualidade que você merece. Situado no centro de Nova Prata. Carro Certo Automóveis. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355 Adilnet Telecom. Na Confiança, Farmácia e Manipulação, você encontra seus principais produtos: perfumaria, medicamentos, acessórios infantis e manipulação. Em frente à Praça da Bandeira, Confiança, Farmácia e Manipulação, qualidade que você merece. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia.
Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 19 de maio, nós vamos estrear um quadro muito especial chamado Ser Mulher, que tem o objetivo de homenagear mulheres super especiais que nos inspiram. Estaremos recebendo Mara Gusso, representando o município de Veranópolis. Fique conosco. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor, qualidade e facilidade a favor da saúde. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. E nós retornamos ao vivo com o Expresso Meio-Dia pela Conecta Mais TV. Nesse momento, a temperatura em Nova Prata segue na casa dos 16 graus, o céu está ensolarado, mas a tendência é que ao fim da tarde as temperaturas caiam bruscamente, então, se for sair de casa, leve um agasalho. Seguindo com as notícias do estado do Rio Grande do Sul, que são destaque nessa manhã, uma nota conjunta liberada pelas universidades públicas e os institutos federais gaúchos à sociedade. Segundo informações, as universidades e os institutos federais que estão contribuindo de forma intensiva para o enfrentamento da pandemia relacionada ao Covid-19 têm aí uma grande preocupação de levar até os gaúchos a situação pela qual nós estamos passando. Nos países em que se conseguiu obter um melhor controle da pandemia, foi fundamental o engajamento da população em medidas de distanciamento, uso de máscaras e outros cuidados de prevenção. Isso demonstra a importância da educação pública de qualidade e acessível a todos para o desenvolvimento do país. Os institutos e universidades também estão percebendo aí as dificuldades políticas, econômicas, sociais e sanitárias e continuam cumprindo com sua missão institucional. A retomada das atividades presenciais nas universidades, pela característica de promover o deslocamento de estudantes de muitos municípios, ainda se mostra como uma atividade arriscada. Por isso, o retorno gradativo deverá ser planejado com segurança e protocolos atualizados, embasados de forma científica. Se ressalta que o momento é de cuidado, pois o Estado está vivendo uma possível reversão de tendência com o aumento dos indicadores de novos casos, sintomas e internações. Embora a melhora na ocupação de leitos de UTI e óbitos, esses indicadores são mais tardios. Então, as universidades que assinam aí essa nota, a URGS, a Universidade Federal das Ciências Médicas de Porto Alegre, a Universidade Federal de Rio Grande, também a de Santa Maria, de Pelotas, a Unipampa e os institutos federais que atuam no estado, todos eles de forma integrante, ressaltando as notas de cuidado durante os meses que estão por vir ainda e alertando que a retomada presencial será feita de forma gradativa. Por falar em universidades, nós contamos com o apoio da Universidade de Caxias do Sul, campus Nova Prata, que está com inscrições do seu vestibular em aberto, caso você queira
ingressar e dar um upgrade no seu currículo e buscar uma melhor colocação no mercado de trabalho. Seguindo com as informações, ontem era Dia Nacional de Combate aos Crimes de Violência contra a Criança e Adolescente. E um mutirão Infância Digna remeteu 847 inquéritos policiais referentes a crimes sexuais para os órgãos responsáveis, no caso, o Ministério Público. A Divisão Especial da Criança e do Adolescente, o DECA, e o Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis divulgou ações que são desenvolvidas para atender estes públicos. E o mutirão feito na Polícia Civil acabou fazendo um pente fino e liberando mais de 800 inquéritos para o Ministério Público dar prosseguimento judicial, e isso foi chamado mutirão Infância Digna. Falando sobre essa outra situação que é relatada, a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Brasil aponta violações em um surto ocorrido em hospital psiquiátrico que contou aí com 9 óbitos. O relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos constata negligência e faz uma série de recomendações a órgãos públicos de controle social. Os pacientes e servidores aí que foram acometidos pelo surto que ocorreu, no hospital psiquiátrico. O documento aponta indícios de violação de direitos de usuários e usuárias da unidade e fez uma série de recomendações. O caso ocorreu em julho do ano passado, e a partir da denúncia de trabalhadores informaram que estavam sem os EPIs. O surto atingiu o famoso Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, e o Hospital Colônia de Itapuã, em Viamão, onde dezenas de pacientes adoeceram e alguns também vieram a óbito. Lembrando que nós também contamos com o apoio da funerária DEC Giovanni, que está presente nos momentos mais delicados. Seguindo com as notícias do estado, uma idosa acabou sendo atingida por uma carroça, que acabou tracionada por um cavalo que disparou no centro de Lajeado. Não é o tipo de acidente mais comum que a gente noticia, mas o veículo atingiu um carro e capotou sobre uma idosa de 76 anos que estava na calçada de passeio, e ela acabou sofrendo ferimentos e foi encaminhada para atendimento no hospital. Ela tem 76 anos, e foi internada precisando aí, estava aguardando um leito de UTI e seu estado de saúde é grave. Afinal, uma carroça acabou capotando sobre essa senhora em uma fatalidade. Agora que nós encerramos as notícias do estado do Rio Grande do Sul, nós vamos para os comentários do cartola Tobias Betim, que traz um resumo dos desafios da dupla Grenal. Na sequência, sem intervalos, nós voltamos para as informações do Brasil e do mundo aqui no Expresso Meio-Dia. E aí, pessoal, ligado aqui na Conecta Mais, no Expresso Meio-Dia, a Betinha aqui passando para fazer, claro, nosso comentário esportivo nessa quarta-feira. Vamos projetar os jogos da dupla Grenal na Libertadores e na Sul-Americana e também falar do Associação Nova Prata. Vamos que vamos então, começando aqui pelo Inter. O Inter que tem uma parada dura nessa próxima quinta-feira, um jogo dificílimo, um jogo importantíssimo pela Libertadores fora de casa contra o Olímpia no Paraguai. Um jogo que o Inter precisa pelo menos pontuar, pelo menos empatar, para não correr risco de ir para a última rodada e não depender só dele mesmo para se classificar. Então, o Inter não pode bobear, não pode pensar em derrota contra o Olímpia. Lembrando que para essa partida o Colorado não vai ter o Patrick ainda. O Patrick provavelmente deve ser novidade no Grenal do próximo domingo, mas para essa quinta-feira o Patrick não tem condições ainda. Outro que não tem condições nem para quinta-feira e nem para o Grenal é o Paulo Guerreiro. Ele segue em recuperação e sem uma previsão de retorno ao time do Inter. Ele está fazendo trabalhos físicos e de fisioterapia, acompanhado aí, claro, pelos médicos colorados. Um jogador que retorna, obviamente, é o Tyson, Vamos tentar projetar um possível time do Inter para enfrentar o Olímpia nessa quinta-feira, 9 da noite. Uma provável escalação, é claro, não vai ser essa, provavelmente vai ter alguma mudança, mas vamos projetar com o Lomba lá no gol, o Rodinei na lateral direita, na zaga uma dúvida entre Zé Gabriel e Lucas Ribeiro,
Cuesta e Moisés. Meio de campo com o Rodrigo Dourado, Edenilson e Tyson. E lá na frente, provavelmente o Maurício pela ponta esquerda, né? Já que o Patrick não tem condições. O Palácios pela ponta direita e o Thiago Galhardo como centroavante. Esse é um provável time do Inter. Surpresas que poderiam acontecer nessa escalação. O Caio Vidal, de repente, aparecer na ponta direita, já que foi muito bem aí no Grenal, entrando no segundo tempo, né? Criou oportunidades, conseguiu fazer jogadas individuais. Essa talvez seria uma surpresa. As demais aí acredito que não vai fugir muito aí desse provável time do Inter para enfrentar o Olímpia nessa quinta. Vamos falar do Grêmio, o Grêmio que, claro, tá mais tranquilo, já tá quase 100% classificado aí na Sul-Americana para a próxima fase e levou para a Venezuela um time misto, né? Um time praticamente com reservas e algumas novidades super interessantes, casos de Jean-Pierre e o PP, que foram relacionados para essa partida e viajam para a Venezuela para enfrentar o Aragua na quinta-feira também, 9h30 da noite, um pouquinho mais tarde do jogo do Inter. Então vamos tentar também projetar um possível time do Grêmio para essa partida. Tem no gol o Adriel, o Wanderson, Paulo Miranda, Rodrigues e Cortez na defesa, Fernando Henrique e Darlan no meio campo, e aí mais à frente, dúvidas entre Guilherme Azevedo ou Pinares, Jean-Pierre, PP e lá na frente o Ricardinho. Então as novidades desse possível time do Grêmio, né, reserva, seria mesmo o Jean-Pierre e o PP novamente voltando ao time, o PP que já tá vendido, vai para a Europa logo, né, mas vai receber uma oportunidade aí a princípio contra o Aragua nessa quinta, 9h30 da noite. E o Grêmio que tá com essa indefinição do Douglas Costa, né? Parece que nessas últimas horas teve um recuo aí nessa negociação, a Juventus parece que quer emprestar primeiramente o Douglas Costa, ainda não se sabe exatamente se o jogador vai poder atuar logo aqui no Grêmio ou se vai poder atuar só a partir de agosto, porque a janela fecha nos próximos dias. Então tem uma indefinição também sobre o tema Douglas Costa. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque tá quase se concluindo essa negociação aí também, seja para jogar logo, para vir logo e já conseguir ser inscrito nas competições, ou mesmo pro segundo semestre de 2021. E vamos falar também do Associação Nova Prata, passar a classificação para vocês do grupo C da Segundona Gaúcha. O Nova Prata tá na 4ª colocação nesse momento, 4 pontos em 4 jogos, né? Uma vitória, um empate, 2 derrotas e um saldo aí negativo de -4. Lembrando que os 2 primeiros garantem a classificação para a segunda fase e o terceiro colocado, aí os 2 melhores terceiros colocados dos grupos se classificam também. Então Nova Prata tem chance, né? Tá brigando aí por essa classificação, pelo menos quem sabe fazer uma boa campanha para buscar a terceira colocação e quem sabe a segunda colocação, já que o Santa Cruz parece que desponta como grande favorito desse grupo C da Segundona Gaúcha. E ainda não temos a definição da quinta rodada, né, do Nova Prata, mas assim que a gente tiver, iremos passar para vocês aqui também no nosso comentário esportivo aqui na Conecta. Por hoje era isso, nos vemos na sexta-feira agora. Um forte abraço! Muito bem, o Cartola Tobias Betim e os comentários especialíssimos do futebol. Ele fala, ele entende, ele sabe. Então, toda segunda, quarta e sexta-feira você fica por dentro da dupla Grenal e das informações do futebol aqui no Expresso Meio-Dia. E nós seguimos com informações, acabamos de receber uma notícia há pouco mais de alguns minutos. Um grave acidente ocorreu nessa manhã no trevo de acesso à cidade de Paraí. Segundo informações, era por volta das 9 horas da manhã e 3 veículos se envolveram nessa batida. Uma GM Montana, um caminhão e um Citroën C3. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual que atendeu a ocorrência, um dos veículos transitava sentido cidade de Paraí e os outros tentavam acessar uma empresa que fica próxima ao trevo. Com o choque, um dos veículos acabou batendo e rodando o seu traseiro, que acabou batendo no caminhão que vinha em sentido contrário. Apesar dos grandes danos materiais, conforme você pode ver aí na foto, não houveram feridos, menos mal, né? Apenas danos aos veículos. Agora indo para as notícias e informações do Brasil, que está uma panela de pressão nessa manhã, começando com uma operação da Polícia Federal, autorizada pelos órgãos judiciais através do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o alvo foi o chefe do IBAMA
e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O STF determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos ocupantes de cargos e funções de confiança no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e também no Ministério do Meio Ambiente. Segundo informações, a Operação Acaundumba, que está nas ruas do Distrito Federal, São Paulo e também no Pará, apura crimes contra a administração pública praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. São 160 policiais que cumpriram 35 mandados de busca e apreensão deferidos pelo Supremo Tribunal Federal, que também determinou o afastamento de agentes. Seguindo com a notícia, a repercussão dessa operação, que foi deflagrada nessa manhã, o ministro Alexandre de Moraes afastou o presidente nacional do IBAMA. Eduardo Fortunato Bin está no grupo de agentes públicos suspeitos de facilitar a exportação ilegal de madeira. Conforme informação, ele aí foi afastado e a operação também autorizou a Polícia Federal a cumprir diversos mandados de busca e apreensão. Essa investigação mira funcionários da administração pública que são acusados de facilitar a vida de madeireiros na região norte. Entre os crimes previstos estão corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e especialmente a facilitação de contrabando praticado por agente público e empresários do ramo da madeira. Seguindo com notícias também da política que estão reverberando nessa manhã, ocorre nesse momento o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, à CPI da pandemia. E entre algumas das respostas, Pazuello diz aí que deu declarações contrárias ao que havia sido afirmado pelo CEO da farmacêutica Pfizer e também pelo ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten. O secretário Pazuello, o ex-ministro Pazuello, disse aí que no seu depoimento, que segue sendo dado nesse momento, ao longo de grandes entraves e questionamentos de senadores, algumas das frases que ele lançou, como, perguntar se a chuva molha, isso para saber, quando ele foi questionado, por que um general do Exército deveria estar à frente do Ministério da Saúde. Ele, nas suas falas, de uma forma geral, desfez aquilo que havia sido dito pelos oficiais da Pfizer e disse que as negociações com a farmacêutica eram extremamente complicadas. O depoimento tem previsão de avançar madrugada adentro, haja vista o interesse dos senadores em apurar as condutas do ex-ministro e também do Ministério da Saúde na condução da pandemia durante o segundo semestre de 2020. O governo lançou no dia de ontem um programa para ampliar a renda dos caminhoneiros. Foram assinados 2 decretos e 2 medidas provisórias. O programa Gigantes do Asfalto, voltado ao setor do transporte de cargas, especialmente os caminhoneiros autônomos. O evento foi lançado no Palácio do Planalto, na presença do presidente Jair Bolsonaro e demais ministros. Foram assinados os decretos e as medidas provisórias. Entre as novidades, a criação do documento de transporte eletrônico que digitaliza e unifica dezenas de documentos atualmente exigidos no transporte de carga. Também foram promovidas alterações que permitem a criação de um modelo de antecipação de valores a receber pelo serviço de frete, a antecipação de recebíveis, que caminhoneiros autônomos poderão escolher a menor taxa a ser contratada por meio de agentes do sistema financeiro. E as informações que também nós recebemos da Câmara dos Deputados é que foi aprovado o aumento da pena mínima para o crime de feminicídio. O aumento da pena que agora passará a ser de 12, ela é de 12 anos e vai passar de 15 a 30 anos de reclusão. Foi aumentado aí a pena mínima para quem comete assassinato de mulheres. O feminicídio, então, passa a ter uma pena mínima de 15 anos. Informação também importante de novas leis aprovadas na Câmara dos Deputados que acabam interferindo na vida e no dia a dia de todos nós.
a Câmara aprovou um projeto que proíbe o despejo de imóveis na pandemia. A proposta suspende os atos praticados desde 20 de março de 2020, exceto aqueles que já foram concluídos. A informação dá conta que, por 263 votos a 181, o projeto que proíbe o despejo ou desocupação de imóveis até o final de 2021 foi aprovado. E os atos praticados também ficarão suspensos. A proposta agora será enviada ao Senado Federal. Indo para a reta final, a antecipação da parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS começará a ser paga no próximo dia 25. Os depósitos ocorrem de acordo com o dígito final do valor do benefício e os aposentados vovôs e vovós poderão contar com uma renda extra na metade do mês. Os destaques internacionais dessa manhã que a gente traz para você: a União Europeia abriu as suas fronteiras àqueles que estão vacinados. Conforme informação, a proposta da Comissão Europeia, aprovada pelos embaixadores dos 27 países do bloco, afrouxa critérios para determinar países considerados seguros. E agora quem está imunizado, de acordo com uma lista que será liberada pelo bloco, poderá ingressar livremente no continente europeu. Por falar em ingresso no continente europeu, uma imagem corre à internet na manhã de hoje e traz aí novas cenas e perspectivas do desespero migratório entre o eixo do mar Mediterrâneo, conhecido aí no Estreito de Gibraltar. A Guarda Civil espanhola acabou fazendo o resgate de um bebê que estava se afogando. O membro da Guarda Civil se atirou no mar para salvar o bebê, que tem pouco mais de 3 meses. O pai e a criança estavam em risco de se afogar na praia de Tarhal, em Ceuta, que fica próximo ao território aí marroquino, onde mais de 8.000 imigrantes chegaram em apenas 2 dias vindos do Marrocos. Uma nova onda migratória passa a atingir a Europa e agora as autoridades precisam dar conta do recado. Sendo essas as informações que nós tínhamos para passar para você, nós vamos nos despedindo, desejando a todos uma excelente tarde de quarta-feira. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã aqui na Conecta Mais TV. Uma boa tarde a todos.